Boa tarde, é o segundo ano. Nós vamos ver hoje o romantismo no Brasil. Rapidinho, só o que estava acontecendo aqui em Portugal antes de a corte vir para o Brasil. Nesse período, o Dom João estava, isso em 1807, Dom João estava em um impasse entre agradar Napoleão ou agradar a Inglaterra, que também era aliada dele. Vocês devem lembrar desse período histórico. Então, como ele não tinha como enfrentar nenhum dos dois, a solução para ele foi fugir de Portugal. Então, os portugueses assistiram a isso, a corte fugindo e vieram para o Rio de Janeiro, que era a colônia. Então, o que a corte encontrou no Rio foi um cenário muito precário, apesar de terem tentado disfarçar com ervas aromáticas, tentaram dar uma disfarçada no ambiente do Rio, mas o que acontecia é que era muito precário, ruas sujas, mal cheirosas. Nunca houve investimento no Brasil, né? O que eles se interessavam era explorar a colônia e não investir, tornar um lugar agradável para se viver. E a partir do momento que essa corte, esses nobres passaram a viver no Brasil, até que foram feitas algumas melhorias. E também houve um fato importante de alguns cientistas estudarem a fauna, estudarem a flora e procurarem cada vez mais conhecer o Brasil, conhecer a face brasileira. Isso inspirou também os escritores a pensarem: se eu quero criar uma arte, ela deve representar o povo brasileiro, representar a nossa cor local. Eles procuravam isso. O que é a nacionalidade? O que pode ser o símbolo da nacionalidade brasileira para ser representada na arte? E nada melhor do que o índio, né? A figura do índio para ser o herói nacional. Sendo que esse índio não era aquele real, é tudo uma figura romantizada, idealizada do jeito que esses escritores brancos, os portugueses, poderiam ver e admirar. Pode observar Peri. Ele é um índio que é cativado pelos brancos, obedece aos brancos, tem adoração por Cecília, se converte à religião católica. Então é esse o índio que era mais admirado. Então, Gonçalves Dias foi o grande nome da geração romântica brasileira. Essa é uma frase que mostra bem a intenção dessa primeira geração. Cada povo tem sua literatura própria, como cada homem seu caráter particular, cada árvore seu fruto específico. Então, eles procuravam uma literatura que representasse o Brasil, que o Brasil tivesse a sua própria literatura. A poesia de Gonçalves Dias, a poesia de Gonçalves Dias abordava os temas de natureza, pátria, religião. Algumas obras dele, primeiros cantos, segundos cantos, as cestilhas do freentão e últimos cantos. Aqui um dos poemas de Gonçalves Dias, que é um poema lírico, representa a parte dele lírica com esse amor idealizado, que também vê-se muito no romantismo. Se morre de amor. Se morre de amor. Não, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, as somas de prazer nos raiam n'alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê prazer alcança. Compreender sem lhe ouvir seus pensamentos, segui-la sem poder fitar seus olhos, amá-la sem ousar dizer que amamos, e temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em mil abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Mas só um trechinho desse poema.
Vamos ver também um poema indianista, O Canto do Guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra lhe dar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria, fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Nesse poema ele mostra toda a valentia do índio e sua singularidade, né? Ele ainda pergunta quem há como eu? Não há outro herói como ele. Já a segunda geração do romantismo é uma fase mais individualista. Nessa geração, o poeta já não está mais com esse pensamento de mostrar a pátria, os sentimentos gerais. Ele está mais interessado com o próprio sentimento, e é um sentimento exagerado, desesperado. É uma fase muito dramática. As inspirações deles eram Lord Byron e Shelley, e eles representavam esse exagero sentimental, um amor que não podia ser vivenciado carnalmente, mas era imaginado, sonhado. São os poetas filhos do século XIX, muitos jovens, muitos inclusive morreram jovens, voltados para o próprio sentimento, por isso eles eram chamados de ultrarromânticos, o mal do século. Os temas deles também eram a honestidade, o amor, a liberdade, eram valores pelos quais eles estavam dispostos a lutar até a morte para defender esses sentimentos, esses valores. O que era o mal do século? Esses jovens estudantes, né, de vida boêmia, eles tinham uma vida desregrada, não se importavam com o futuro. A questão deles era viver o momento, aproveitar muito a vida, e eles não tinham medo da morte. Eles, muito pelo contrário, eram fascinados pela morte, pela escuridão, pela doença. Falavam disso com muita paixão. E tinham uma vida muito desregrada. Como eu falei, alguns morreram muito jovens. Eles procuravam, nessa vida, anestesiar um pouco esse sentimento forte de desespero que eles tinham por um amor não correspondido, por uma vida que eles não poderiam ter. Um exemplo de um poema de Junqueira Freire, onde ele fala com a morte. Pensamentos gentios de paz eterna, amiga morte, vem, tu és o termo de dois fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte, vem, tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte, vem, tu és apenas a visão mais real das que nos cercam, que nos distingue as visões terrenas. Então eles não tinham, a morte era uma coisa até sedutora, porque ela representava o fim do sofrimento. Então, eles tinham até um desejo de morrer, esse sentimento, até o amor não correspondido, as angústias da vida, tudo isso acabaria com a morte. Eles não tinham por que ser inimigos da morte. A imagem de beleza feminina é representada por mulheres lânguidas, pálidas, etéreas, é como uma mulher meio doente, meio morta, meio fraquinha. Assaltados pelo desejo físico, os ultrarromânticos compõem poemas em que a associação entre a perfeição feminina e os traços da morte parece condenar qualquer possibilidade de manifestação física do amor. Então, esse amor deles era um sentimento não colocado em prática. Casimiro de Abreu foi um autor um pouco diferente. A obra dele tinha uma leveza, uma suavidade maior, não tinha esse pessimismo dos autores ultrarromânticos. Então, a obra dele, por ser assim mais leve,
Essas características da obra de Cassimiro de Abreu fizeram com que ele fosse o poeta mais lido e declamado dessa geração romântica brasileira, inclusive por leitoras, porque ele era mais delicado, era uma leitura que interessava mais as mulheres. Ele morreu aos 21 anos de tuberculose. Isso aqui é apenas um trecho de um poema de Cassimiro de Abreu, 18 anos, em que ele mostra toda essa delicadeza, fala da infância. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, daquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia. As ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. É uma visão muito bonita da infância, das lembranças. É só um trechinho. Já Álvares de Azevedo representava a pura imagem do ultrarromântico do mal do século. Os textos deles continham esses desesperos passionais, angústias amorosas. Ele foi o primeiro também a introduzir a ironia, ao mesmo tempo que ele falava desses desesperos, às vezes ele falava de uma forma irônica, às vezes séria, mas às vezes também irônica. Então ele é esse o trecho, texto dele, a obra dele é muito marcante por esse fato. A terceira fase do romantismo é chamada de condoreirismo e é uma fase em que o poeta está voltado para o povo. Ela surge em um momento em que a sociedade está dividida entre a liberdade e a escravidão. Existe uma parte da sociedade que é abolicionista, que clama pelo fim da escravidão, que prega pela liberdade. Então, essa poesia é mais voltada para o social, embora ainda exista uma grande parte interessada em manter as coisas como elas estavam, até porque nessa época existe uma prosperidade, uma fase de crescimento econômico. Mas é aquela coisa, quando o país está em crescimento econômico, quem é que acaba se dando bem com essa economia? Sempre poucos privilegiados, enquanto a maioria da população não sente essa prosperidade, não sente nenhuma diferença. Continua na pobreza, ainda mais os escravos, que continuavam, quanto mais o país prosperava, mais eles eram explorados e mais sofriam com essa situação.
Então, o país inteiro estava vivendo uma agitação, não é? Isso começa durante 1840, quando o país era governado por Dom Pedro II, que herdou a coroa aos 14 anos, né? Então, nesse período, houve a balaiada, a revolta dos liberais, movimento dos farroupilhas, o país inteiro estava muito agitado, tanto pelos gritos de república quanto pelo desejo da abolição. Como eu falei, havia essa prosperidade do café na década de 50, mas quem sente o resultado dessa prosperidade é uma parte privilegiada. A maioria das pessoas não era privilegiada, inclusive a grande maioria da população já era formada por escravos. Existiam uns 3 escravos para cada português. E uma parte da população desejava que os escravos fossem libertados imediatamente, mas também havia uma parte que queria que houvesse uma coisa gradual, uma liberação gradual, e uma parte mesmo que não aceitava de forma nenhuma a abolição dos escravos e achava que se isso acontecesse, o governo ainda tinha que pagar uma indenização para os donos dos escravos. Então, a poesia do condoirismo estava voltada também para essa questão, para a denúncia das injustiças sociais. Uma frase de Victor Hugo, que é a inspiração dessa fase, resume bem isso. A arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas, sobretudo, o bem. Então, o bem seria que houvesse mais justiça social, que houvesse liberdade para todos os seres humanos e não que um ser humano fosse sempre explorado pelo outro. O símbolo deles é o condor, que é uma ave da Cordilheira dos Andes. Um poeta mais expressivo que se envolveu com essa questão da abolição foi Castro Alves. Aqui é um trecho de um poema onde ele praticamente convida o leitor a visitar uma senzala. Ele vai falando como, isso aqui é só uma parte, mas ele vai mostrando como é a senzala e aos poucos vai mostrando para o leitor que essa vida próspera dos brancos, dos portugueses, essa vida de nobre, é manchada pela situação repugnante em que vivem os escravos. Não adianta você mostrar prosperidade, mostrar beleza, quando você tem o sangue de outros seres humanos nas mãos. Leitor, se não tens desprezo de vir descer as senzalas, trocar tapetes e salas por uma corte cruel, que o teu vestido bordado, vem comigo, mas cuidado, não fique no chão manchado, no chão do imundo bordel. Não venhas tu, que achas triste, às vezes a própria festa. Tu, grande, que nunca ouviste senão gemidos da orquestra, por que despertar tua alma em sedas adormecida? Essa excrescência da vida, que ocultas com tanto esmero. E o coração, tredo lodo, fezes danfora doirada, negra serpe que enraivada, morde a cauda, morde o dorso, e sangra às vezes piedade, e sangra às vezes remorso. Castro Alves tem poemas também líricos, mas esse realmente, essa é muito expressiva. Essa obra dele é abolicionista.